relativamente particulares que pode pessoalmente obter, se não forem corretas pode corrigir. Soube que a relação entre o engenheiro Venâncio Mondlane e o Yusuf Momamed, ela não era uma relação de guerra, havia um respeito e uma consideração entre ambos. Como é que está agora a relação entre Venâncio Mondlane e o Yusuf Momamed depois do anúncio da candidatura à presidência da RNAM? Sim, olha, cá por mim, falando daquilo que me compete falar, não vejo razões para dizer que essa relação tenha azedado. Mas se tu me permitires só fazer um pequeno parênteses. Fica à vontade. Eu em relação ao presidente Yusuf Momamed, contrariamente ao que muita gente está aí a propalar, que é legítimo que as pessoas também façam especulação, eu tenho uma grande consideração pelo presidente Yusuf Momamed. Por quê? Porque, por uma razão muito simples. Eu o conheço pessoalmente, quer dizer, já o conhecia na Assembleia da República, de forma um pouco distante. Eu o conheço, o primeiro contacto que nós tivemos e falamos foi justamente num momento simbólico extremamente importante, que foi na cerimónia fúnebre do presidente Afonso Dhlakama, na cidade da Beira, e com corpo presente. E recordo-me, na altura, quando eu estava a prestar a última homenagem ao presidente Dhlakama, logo a seguir eu cruzei com o presidente Yusuf Momamed à minha frente. E ele fez questão de vir ter comigo, abraçou-me e disse uma coisa, sussurrou alguma coisa no meu ouvido. O que ele disse? Ele disse uma coisa que está marcada para mim. Eu até já referi isso, mesmo numa reunião de quadros, eu já falei isso no partido. Ele disse uma coisa, disse que, olha, não te esqueças de cumprir o combinado que tu tiveste com teu amigo. Qual era o meu amigo? O meu amigo era justamente o malogrado presidente Afonso Dhlakama. E naquele momento simbólico da cerimônia fúnebre, eu recebi estas palavras sussurradas no meu ouvido pelo presidente Yusuf Momamed. Portanto, a nossa relação começa de uma maneira simbólica, muito forte, e num momento, digamos assim, realmente muito notável. Daí em diante, quando o presidente Yusuf Momamed torna-se o coordenador da Comissão Política, portanto, uma espécie de presidente interino do partido, todos os passos que vieram a seguir foi realmente de uma consideração muito grande que ele teve para comigo. Eu não posso, até como uma pessoa de fé, posso dizer que eu o tomei desde o momento em que o presidente Dhlakama faleceu, eu tomei o presidente Yusuf Momamed como meu pai político. Eu o tratei assim. Esta é a consideração que eu sempre tive por ele. Grande respeito que eu tive por ele. E toda a minha, tudo o que veio a seguir mostra, de fato, também uma consideração que ele tinha para comigo. Primeiro, ele convidou-me para ser assessor particular dele, e vou referir aqui que havia assessores a nível provincial, assessores em jurisdições menores. Eu era assessor a nível nacional, para assuntos políticos e assuntos económicos. Portanto, só isso era uma grande consideração que ele tinha para comigo. A seguir, acumulei com a função de mandatário nacional. Portanto, é um cargo de altíssima responsabilidade no partido. E a seguir também, eu, em 2018, fui, digamos, pelo presidente e pelos membros do partido, depositaram confiança em mim. Eu tive uma votação unânime para ser cabeça de lista da RNAM para a cidade de Maputo em 2018. A verdade é que depois houveram situações de algumas gincanas jurídicas que eu acabei sendo afastado, que era justamente para evitar que eu concorresse. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com o presidente Yusuf Momamed, uma relação de pai para filho, e é assim que eu ouvia ele, olhava para ele e sempre o considerei. Nunca houve, em nenhum momento, portanto, mesmo quando começaram a surgir situações de tentarem colocar que eu tenha uma relação azeda com ele, a primeira pergunta que eu colocava, mesmo nos grupos do WhatsApp, eu dizia que indique-me uma única ocasião em que eu tenha proferido palavras ofensivas ao presidente Yusuf Momamed, que eu tenha vilipendiado o nome dele, tenha-lhe faltado o respeito, ou vice-versa, ou que ele tenha feito isso comigo. Não existe nenhuma evidência. Portanto, nós nunca tivemos
um único momento, tanto da minha parte para com ele, como dele para mim, que fosse uma situação de relações azedas. Tivemos sempre uma relação muito cordial. Portanto, do ponto de vista pessoal, a nossa relação foi uma relação exemplar e continua exemplar até hoje. Portanto, nunca recebi um telefonema dele, alguma repreensão, qualquer coisa assim parecida. Não. Agora, logicamente que talvez possas querer levantar, mas então o que aconteceu para seres exonerado como assessor? Naturalmente, eu acho que essa exoneração como assessor, eu acho demasiado legítima e se calhar eu no lugar dele também faria o mesmo. Porque eu como assessor particular e tendo manifestado interesse em me candidatar, não faz sentido nenhum que eu esteja a assessorar alguém que muito provavelmente a breve trecho vamos entrar como concorrentes no Congresso. Portanto, não fazia sentido absolutamente nenhum. Portanto, há uma clara situação de interesses que iam conflituar. Portanto, eu acho que fazia todo sentido, é muito legítimo que assim fosse. E é um cargo de confiança, não é um cargo eletivo. Portanto, não há uma eleição para assessores. O assessor é indicado pelo presidente. Portanto, ele está dentro da sua liberdade, da sua competência e o próprio estatuto, digamos assim, dá cobertura à opção dele de me exonerar como assessor. Como relator da bancada, também o próprio estatuto dá aqui as competências do presidente do partido, que é indicar a chefia da bancada, a direção da bancada, portanto, os membros da Comissão Permanente da Assembleia da República são, portanto, da inteira competência do presidente. Portanto, aí não vejo que haja assunto para crispação. Foi a opção dele, provavelmente face à situação atual da minha própria candidatura, é muito provável, e ele tomou digamos assim, optou por usar os poderes discricionários que ele possui e, digamos, me exonerar como assessor e instruir a cessação de funções como relator da bancada. Tendo assumido, engenheiro Venâncio, que a Renamo neste momento não está a defender os interesses do povo, se não fosse candidato à presidência do partido, votaria no Ossuf Momad? É assim, essa é uma boa pergunta, por acaso, uma boa pergunta. Logicamente que a fazer-se essa pergunta tínhamos que ter em consideração alguns aspectos. Se eu votaria no meu presidente, eu sendo membro da Renamo, eu até posso discordar. Né? Posso discordar de alguns, que é natural termos pontos de vista diferenciados, termos interesses diferentes, mas eu dei há uma entrevista que eu dei, que penso que a TV Sucesso deve ter. Quando eu estava a sair do Tribunal Administrativo, que foram a última cruzada dos expedientes que nós fizemos para contestar os resultados eleitorais, foi-me colocada essa pergunta de uma outra maneira e eu disse de uma forma clara: eu estou a candidatar-me para a presidência da Renamo, perdendo, por exemplo, que é um resultado que é admissível. Às vezes algumas pessoas dizem: não podemos admitir que possamos perder. Não, eu vou concorrer, vou a votos, eu tenho que esperar ser vitorioso, ou posso esperar também, pode acontecer que a opção das pessoas que vão votar sejam não exatamente dar-me vitória. Eu tenho que estar preparado para isso. Se eu não sair vitorioso, o que eu faço? A gente diz: vai abrir um partido, sai da Renamo, abandona a Renamo. Não, eu disse que eu vou para o Congresso, significa que eu tenho confiança de que aquele órgão que é o Congresso é um órgão legítimo para tomar decisões de quem deve liderar o partido. Então, se eu confio naquele Congresso e aquele Congresso toma uma decisão que não é favorável a mim, significa que eu, para ser coerente comigo próprio, eu vou apoiar a pessoa que for eleita como líder do partido saído do Congresso. Então, saído do Congresso e depois do Congresso admitir-se que o presidente do partido também é presidente, é candidato à presidência da República, eu, como membro da Renamo, saído de um Congresso, tenho, logicamente, que apoiar o meu presidente. Isso não restam dúvidas. Entende que o Ossuf Momad atrai as massas no que diz respeito
ou atrai a confiança do povo para a presidência do partido? Bom, eu podia dizer assim uma coisa muito simpática, tal, a procura sempre de dizer alguma coisa politicamente correta, mas quanto a essa matéria vou ser sincero e há evidências disso. E, neste momento, o presidente do partido não tem muita popularidade e não goza, assim, digamos assim, de muita simpatia do nosso eleitorado. Isso me parece alguma coisa mais do que óbvia, não é? Quem acompanha um pouco as redes sociais, a nossa mídia, e quem anda também um pouco na base, trabalhando com as pessoas mais simples, nos mercados, nos bairros, quem faz trabalho político de campo, sabe muito bem de que neste momento o presidente Oussoufo Mahamadou não é uma pessoa muito querida pelo eleitorado, isso não restam dúvidas. Daí que, em certa medida, também é um dos elementos em que, acrescido a outros, me motivou também eu avançar para justamente me candidatar à presidência da Renamo.